Naquela noite abafada, em meio às câmeras silenciosas e à tensão que reverberava nas paredes dos estúdios da TV Cultura, algo incomum pairava no ar. Um prenúncio de confronto, um tipo raro de energia que antecede não apenas uma entrevista, mas um duelo. Os olhos da plateia, geralmente dispersos nos instantes antes da gravação, estavam colados no centro do palco, onde o emblemático logotipo do Roda Viva brilhava com intensidade quase simbólica. Amanda Klein, com a compostura de quem domina a arena, ajeitava papéis enquanto observava o relógio com precisão cirúrgica. Mas o que aconteceria nos minutos seguintes não seria controlado por ela, nem por roteiros, nem por cortes de câmera. Porque do outro lado vinha Nicolas Ferreira, deputado federal conhecido por usar palavras como armaduras e verdades como lanças. Ele não entrou como convidado, entrou como combatente. O silêncio deu lugar à vibração densa da expectativa. Assim que Nicolas pisou sob as luzes, seu caminhar lembrava o de um general entrando em território inimigo. Ele não precisava de discursos ensaiados ou de gentilezas. Seu público esperava exatamente o oposto. Com um aperto de mão breve e quase simbólico, Amanda e Nicolas selaram o que seria o início de um embate que ultrapassaria os limites da televisão convencional. A primeira pergunta veio como um disparo certeiro, uma acusação direta sobre o uso de retórica populista. Nicolas sorriu de canto, um sorriso que muitos descreveriam como arrogante, mas que em sua face assumia outra dimensão. Era a confiança inabalável de quem já se acostumou a ser alvejado. Se defender valores tradicionais é extremismo, então vivemos tempos perigosamente incoerentes, rebateu com voz firme. O estúdio não piscava, a plateia não respirava. Amanda entendeu. Enfrentaria não um político comum, mas alguém que se alimenta do confronto. A entrevista rapidamente deixou de ser entrevista. Era agora um duelo narrativo, onde cada pergunta era uma estocada e cada resposta um contra-ataque afiado. Amanda tentou apertar o cerco, questionando se a postura combativa de Nicolas não alimentava o ódio disfarçado de opinião. Ele devolveu, com força. O que alimenta o ódio é a censura disfarçada de virtude. A tensão aumentava como vapor dentro de uma panela de pressão. Amanda, acostumada a conduzir os rumos das conversas, sentia-se agora desafiada em cada tentativa de retomada. O estúdio se transformava em uma arena de ideias, onde a dicotomia entre liberdade e responsabilidade era colocada à prova a cada minuto. A cada provocação, Nicolas respondia com mais intensidade. Ele não se desculpava, não recuava, e isso, para muitos, era exatamente o que tornava sua figura tão controversa quanto fascinante. À medida que o embate avançava, o programa se tornava menos uma conversa e mais um espelho do cenário político brasileiro. Amanda, firme como sempre, tentava recuperar o controle da narrativa. Você fala de liberdade, mas já defendeu restrições a certos discursos. Onde traça a linha? Perguntou em um tom que misturava crítica e desafio. Nicolas cruzou os braços, como quem se prepara para sentar o golpe final. A linha deve ser traçada pela moralidade, não por uma elite que dita o que pode ou não ser dito. Era o tipo de resposta que dividia opiniões com a mesma facilidade com que dividia o próprio país. Um lado da plateia aplaudia silenciosamente, outro lado franzia o senho, mas todos assistiam com olhos fixos, como se, naquele pequeno espaço televisivo, estivesse sendo encenado um capítulo da própria história política do Brasil. Quando Amanda questionou se Nicolas se via como um símbolo da nova direita ou apenas um oportunista político, a atmosfera se densificou ainda mais. Era um golpe arriscado, e Nicolas sabia disso, mas não hesitou. Sou alguém que diz o que precisa ser dito. Se isso incomoda, o problema não está em mim, mas na dificuldade de ouvir o outro lado. A resposta ressoou como um trovão. O estúdio inteiro pareceu estremecer. Não havia mais dúvidas de que aquele não era um episódio qualquer do Roda Viva. Era um evento. Um daqueles momentos em que a televisão deixa de ser apenas uma tela e se transforma em palco de grandes confrontos ideológicos. Amanda insistia, tentando explorar contradições no discurso do deputado, enquanto ele, cada vez mais à vontade,
Desconstruía os argumentos com frases cuidadosamente elaboradas, como se tivesse treinado para aquele exato momento durante toda a vida. A noite avançava, e o embate assumia tons cada vez mais pessoais e simbólicos. Amanda o acusava de alimentar a polarização, ele rebatia denunciando a hipocrisia do sistema. Ela apontava o risco de seu discurso para minorias, ele devolvia falando em silenciamento seletivo. A cada nova troca, o que se desenhava era mais do que um jogo de perguntas e respostas. Era um confronto entre duas visões de mundo. Nicholas dominava a narrativa com a mesma naturalidade com que um orador domina a atenção de uma praça lotada. Amanda, ainda firme, buscava a virada que parecia cada vez mais distante. A plateia, agora completamente absorvida, deixava de lado até mesmo o protocolo. Reações espontâneas, suspiros, risos nervosos e discretos aplausos faziam do estúdio uma arena política ao vivo. Nos minutos finais, Amanda fez sua última tentativa. Você não acha contraditório usar a mídia quando ela te favorece e acusá-la de manipulação quando não? Nicholas, com o olhar cortante, respondeu com frieza. Eu não peço espaço, eu conquisto. A diferença é que enquanto uns precisam da aprovação da imprensa, eu falo direto ao povo. A frase reverberou pelo estúdio como uma última espada, cravada no campo de batalha. Amanda, pela primeira vez, hesitou. O controle da entrevista, que ela sempre soube manter com maestria, escorregava lentamente por entre seus dedos. O público, nesse ponto, já não via mais jornalista e entrevistado. Via dois gladiadores, dois polos de um país que há tempos deixou de falar a mesma língua. E diante daquela tensão, a certeza era uma só. Nada naquela entrevista voltaria ao normal. E você? Se estivesse no lugar de Amanda Klein, qual seria a sua pergunta final para Nicholas Ferreira? Ou, se estivesse na pele de Nicholas, como responderia a esse tipo de embate? Comente aqui embaixo. Você concorda com a postura de confronto direto em entrevistas políticas ou acredita que há um limite para o embate de ideias ao vivo?